Irmãos, Lucas capítulo 17, nós vamos estudar um texto ali, um trechinho desse capítulo, que vai do versículo 11 até o 19. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia nesse texto. O Alexandre também está na projeção ali já. Lucas 17, do versículo 11 até o 19, cujo título aí em negrito aí, está escrito A Cura dos 10 Leprosos. Eu gosto muito dessa história, desse encontro de Jesus com esses 10 homens, e Jesus fez uso aqui dessa intercorrência, né, vamos dizer assim, para trazer um ensino muito substancial para os discípulos, para aqueles que estavam perto. E Lucas escreve e relata isso, apenas Lucas traz esse conteúdo, trazendo uma importância muito grande desse encontro de Jesus com esses 10 homens. Está lá então, irmãos, versículo 11: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Vamos orar, irmãos, mais uma vez nessa noite. Senhor, oramos para que o texto bíblico fale ao nosso coração nessa hora. Peço humildemente que o Senhor faça uso das minhas palavras, da minha abordagem do texto, do meu vocabulário, para que a palavra do Senhor se faça entendida nessa noite e o nosso coração seja ministrado, tocado, edificado pela exposição, a explicação e a aplicação das Escrituras Sagradas. Eu oro, Deus, para que haja poder, para que haja unção do Senhor, para que haja manifestação do Senhor enquanto pregamos, e que em tudo isso, ó Deus, o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, como ensina a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu penso que na vida, em algum momento assim da nossa história, nós precisamos ter um encontro crucial com Deus, irmãos. Eu penso isso, irmãos, isso é da minha cabeça, é da minha crença, da minha forma de ver o Evangelho. Eu acredito muito naquele trabalho que a gente faz com as crianças, desde os bebezinhos que já estão lá, de ensinar a palavra, né? Que se você ensinar, a criança não vai esquecer, vai ficar firme. Então, eu acredito em tudo isso, mas eu acredito também que em algum momento da nossa vida, seja na adolescência, seja na juventude, numa fase mais adulta, ou até mesmo na velhice, os nossos caminhos, né? O nosso caminho com o de Cristo precisa ser cruzado. Precisa, irmãos, assim, é necessário a gente olhar para a nossa vida e conseguir distinguir um antes e um depois. Ainda que você não gastou parte da sua vida em bebedeiras, em festas, para que você tenha aqueles testemunhos, né, de conversão, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é um momento na sua vida que você diz assim: pastor, eu tive um encontro com Deus, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e a partir da minha crença, eu vivo diferente, eu vivo como cristão, eu fui impactado por Jesus, eu fui impactado pela palavra, e nada mais importa para mim a não ser Cristo Jesus. É desse tipo de vida que eu estou falando, irmãos. É desse tipo de encontro, de contato com Deus, que eu creio, Arnaldo, que é possível.
E mais ainda, Deus quer. Deus anda à procura desses verdadeiros adoradores. Eu creio, irmãos, na minha cabeça aqui teatral, eu penso que Deus aos domingos à noite, Ele sai andando por aí, visitando os templos, as igrejas, olhando, aí alguém pergunta para Ele, isso não está na Bíblia, está, irmão, na minha cabeça, é os anjos. Ô Jesus, o que você está procurando? Verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade, gente de verdade que me serve, gente de Deus, gente que quer, gente do Salmo 84, que vale mais um dia nos teus atos do que 1000 longe. Eu estou procurando essa turma. E o interessante, irmãos, que quando Jesus, no texto bíblico, começa a procurar essa turma, ele só encontra gente improvável que quer ele. Ele encontra só gente rejeitada, gente desprezada, gente que não pertencia ao grupo religioso. Mas a expectativa de Jesus não era só encontrar esse pessoal perdido, mas os da casa também. Para Jesus é importante os que são criados na igreja, os que são criados na lei do Senhor, que eles sejam encontrados, que eles creiam em Cristo. Isso me faz lembrar da história do grande pregador do passado, do século XVIII, John Wesley. Para quem não sabe quem é John Wesley, ele é o fundador daquilo que nós conhecemos como igreja metodista. John Wesley foi um inglês na Inglaterra. Ele era um anglicano dali desde pequeno, que era a religião ali predominante no Reino Unido, naqueles lugares. E ele cresceu como um bom anglicano, servindo a Deus. Aos 20 e poucos anos foi ali eleito, foi chamado para a diaconia. Aos 25 anos ele se forma na teologia, se torna um sacerdote anglicano. Um homem da palavra, um homem do ensino, um homem que conhecia as sagradas letras, um homem que tinha o pai e a mãe crente, um homem que foi criado no evangelho. E aí depois de 7 anos de pastorado, de 7 anos de vida clerical, ele embarca numa viagem missionária para as Américas, numa embarcação que sai ali do Reino Unido e vai aos Estados Unidos, ali na Geórgia, para que haja uma evangelização naquele lugar. E nessa embarcação estava ali um grupo, chamado de moravianos, os irmãos moráveis, que era um povo que orava, era um povo fervoroso, era um povo que vivia diferente, não era o povo apenas das letras, mas era o povo do coração aquecido, da vida de oração, da vida de fé. E John Wesley embarca com esse pessoal nessa jornada missionária. E atravessando o Atlântico, tempestades, ondas grandes, que faz ali a embarcação chacoalhar. John Wesley amedrontado, com medo de morrer, mas ele olha para os moravianos, eles cantando, louvando ao Senhor, crendo na ação de Deus, crendo no cuidado de Deus, transcendendo o poder da tempestade. Ele olha para aquilo e fala assim: é essa a fé que eu quero. É assim que eu quero viver a minha vida, porque a minha fé, aquilo que eu aprendi, o meu sacerdócio anglicano não me leva a ter essa crença. Eu estou com medo aqui, enquanto esses irmãos estão ali, adorando a Deus, servindo a Deus no meio da tempestade. Aquilo impactou o coração de John Wesley. Ele vai para as Américas com o coração transtornado. Após 3 anos ele retorna para Londres, para a Inglaterra, e aí ele começa a buscar o Senhor. Eu quero ter a minha vida impactada. Ele começa a reunir as pessoas, começa a estudar a palavra, e aí vem métodos de estudo, grupos, e vão se espalhando aquilo na cidade, e aquilo acontece ali, um grande avivamento, que vai transformar não apenas a vida religiosa, mas até a vida no mercado de trabalho dos operários naquela região, através de um homem que um dia teve um encontro com Jesus. Dito isso, irmãos, eu penso que é muito necessário e urgente a gente também ter um encontro, a gente cruzar nessa estrada da cruz, no caminho da cruz, que é o tema da mensagem dessa noite. E por que o caminho da cruz? Versículo 11, de caminho para Jerusalém. E essa frase é importante no texto, irmãos, porque quando a gente estuda o evangelho de Lucas, Lucas tenta trabalhar a ordem dos textos e dos acontecimentos dentro de uma cronologia. E a partir do capítulo 9 de Lucas, Lucas vai nos dizer que Jesus
estava pronto para ir para Jerusalém, porque chegou os dias, chegou o momento dele ir para Jerusalém para ser crucificado. Então, a partir do capítulo 9 de Lucas, os textos já começam a estar ali em progresso, em direção a Jerusalém e a cruz. Então, aqui de caminho para Jerusalém significa cumprir os dias da missão de Cristo, e agora ele está indo para Jerusalém para Páscoa, no qual ele vai ser assassinado, crucificado, e ali ele vai cumprir a sua missão. Então aqui, irmãos, o texto vai dizer que de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar na aldeia saíram lá ao encontro 10 leprosos. É na estrada, irmão, é a estrada da cruz, é o leproso, é o desprezado, é o abandonado, é o sem expectativa que agora encontra o caminho da cruz, o Deus agora encarnado indo em direção à cruz, e os caminhos se cruzam, e milagres acontecem, purificação e transformação acontece. O texto vai dizer que há um encontro ali, e ao o encontro acontecer, aqueles homens que estão indo em direção a Jesus, de longe eles começam a gritar: Jesus, mestre, compadece de nós. Jesus lança uma palavra sobre eles, vão e se apresenta ao sacerdote, e o texto vai dizer que no trajeto ali, eles foram purificados. E por que Jesus dá essa palavra? Jesus não poderia falar assim: vem cá, vem cá, vem cá, sejam curados. Ele podia fazer isso, ele podia usar saliva, ele podia falar como ele falou para Lázaro: vem para fora. Mas ele diz: apresenta o sacerdote, porque lá no livro de Levíticos tem um texto, acho que no capítulo 13 ou 14, vai falar do ritual da purificação do leproso, como deve acontecer. Quando alguém é curado, é purificado, precisa se apresentar ao sacerdote para que ele faça uma vistoria, uma inspeção sobre a vida daquele sujeito, para que ele possa retornar ao convívio da sociedade, para que ele volte à sua família, ele volte ao mercado de trabalho, ele volte ao convívio comum da vida. Então, passava por essa inspeção religiosa, mas também civil, para que ele pudesse ser recolocado na vida. Então, quando Jesus está dizendo, vai, se apresenta, está dizendo, eu vou curar, já vai lá se apresentar que eu vou curar. E a Bíblia vai dizer que eles foram curados mesmos, mas apenas um, irmãos, retornou, dando glória e agradecendo a Jesus. E o texto faz questão de enfatizar, e este era samaritano. E mais ainda, Jesus pergunta, cadê os outros 9? Havia no coração de Jesus o desejo, a expectativa que todos voltassem. Então, irmãos, esse é o texto da cura dos 10 leprosos, andando na estrada da cruz. E como que a gente pode, irmãos, então, cruzar esse caminho? Qual que é a rua, pastor, que eu viro, que vai dar de encontro com esse caminho da cruz? Qual é a BR que eu devo pegar, para que, ao andar sobre ele, eu encontre com Cristo? E aqui nesse texto, pelo menos 3 questões importantes para a gente encontrar esse caminho, essa estrada da cruz. E a primeira delas, irmãos, está aqui na postura dos 10 leprosos. O texto diz no versículo 13 que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Primeiro lugar, irmãos, que a gente aprende num texto como esse, se eu e você queremos ter a nossa vida tocada e transformada, quem está doente, em primeiro lugar, quem está doente, precisa pedir ajuda. Quem se entende distante, precisa gritar por socorro. Não continua não. Dá um pause na sua vida. Freia a sua vida. O texto diz que eles viram Jesus, e por que de longe? Porque não podia se aproximar por conta da doença, mas isso não foi empecilho para que eles pudessem chamar por Jesus, por misericórdia, por compaixão, por transformação, por visitação de Deus. Aquele que está doente pede ajuda. Parece uma coisa tão simples, né, irmãos? Assim, essa frase, né? Mas com a minha experiência de pastor, pelo menos aqui, quase 7 anos, da minha experiência de seminarista, mais 4, de um como evangelista, nesses 13 anos praticamente servindo a Deus de forma intencional, irmãos, você sabe que uma das maiores dificuldades que eu vejo nesses anos todos é as pessoas pedirem ajuda, reconhecerem que estão leprosos.
Elas tocam a sua vida e vão tocando, e assim, eu vou errando, e eu vou tentando consertar e erro mais. Já viu um mentiroso que ele começa a mentir uma pequenininha, e para sustentar a pequenininha ele conta uma média, para sustentar a média ele conta a grande, daqui a pouco ele mergulhou no buraco, no abismo de mentira, ele não põe o freio, ele não pede ajuda, ele não fala, alguém intervém na minha vida, alguém põe a mão em mim, Jesus me para, não me deixa continuar. Esses leprosos estavam ali, irmãos, e ali foi o último encontro. Jesus estava indo para Jerusalém, a oportunidade era aquela de ter a vida tocada e liberta. E aí, irmãos, o que acontece? Muitas pessoas entram dentro das igrejas, domingo após domingo, leitura após leitura, encontro após encontro, mas não permite uma transformação no seu coração, porque não consegue enxergar a lepra que está em você. E aí, irmãos, não tem cura, não porque Jesus não quer, mas porque a Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, ele resiste, ele é resistente, ele não tolera o soberbo, mas ele visita o quebrantado, o humilde de coração. Esse ele tem prazer, irmãos, esse é na hora, irmãos, e quando eu penso sobre isso, na hora me vem o texto da cruz, irmãos. Jesus lá, todo mundo sofrendo, 2 ladrões, e um ali escarnecendo, o outro fala assim, exortando o outro, mas nem aqui, você para, você fica com esse comportamento. Ele olha, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Um pecador declarado, punido pelas suas ações, um criminoso, mas com coração arrependido, vai até Jesus e fala, Senhor, lembra de mim. É como Jesus estivesse dizendo assim, cara, na hora, agora. É alguém que está pronto a estender as mãos. É o Pedro que o André mencionou aqui da fé, que vai andando sobre as águas, mas ele vai vendo a tempestade, e ele começa a afundar, ele, Senhor, me ajuda, o Senhor, claro, na hora, estende a mão, levanta Pedro, mas a gente fica assim, não vou falar não vou pedir ajuda não, eu sou bom o suficiente, eu não tenho nada, quem tem é o outro. Aí não tem melhora, Deus não trata o coração, Deus não limpa a lepra, e lepra aqui eu estou falando de lepra do coração. Continua aquela pessoa que às vezes está no ambiente da fé, mas não desfruta da fé, porque não pode se aproximar porque é leproso. Mas há cura para leproso, é só pedir ajuda. Eu disse no começo aqui, sempre digo isso, que a gente está a uma distância de Deus, é uma oração, mais que oração difícil, né, irmão? Presbiteriano, em vez em quando até faço isso, né, de chamar aqui na frente, mas não é costume presbiteriano não, mas deve ser uma luta, né, irmão, para vir aqui, né? Quando fala, sai do seu lugar, irmão, parece que vem uma bigorna espiritual sobre a sua coluna, amacetando você no banco, dizendo, e ela fala, não vai, porque os irmãos vão ver que você está na luta aí, não vai, porque os irmãos vão achar que você é pecador, e não chora, senão ele vai achar que você está com problema, e não cai, senão vão achar que é demônio. É ou não é? Tem gente que treme na base. Ah, pastor, então, se Deus não opera no banco, opera. E por que precisa levantar e vir? Porque é um ato de humilhação, de dizer assim, eu preciso. Não é para Deus que a gente vem aqui, irmão. Sabe para quem que é? Para nós mesmos. Para dizer assim, eu necessito. E eu me lembro, irmão, dos meus primeiros dias assim, ou meses, ou até mesmo anos, de experiência, de conversão. Ia nos acampamentos, irmão, no final o pregador, quem quer Jesus? Eu ia lá, eu quero. Aceitei umas 4 vezes. Tipo assim, não tinha entendimento, né? É Jesus que nos aceita, né? Mas eu pensava que eu aceitava. Ia lá. Aí eu passei dessa fase, aí era o meu irmão que começou a ir. Aí eu não aguentava, né? Não segurava a piada, mas aceitou Jesus de novo? Não tinha aceitado ano passado, não. Renovei a aceitação. E eu me lembro, irmão, de uma experiência, eu estou falando isso porque eu me lembrei de uma experiência dessa, num culto como o nosso, assim, o pregador pregando, falando, a palavra entrando. Sabe quando a palavra entra? Você sabe quando ela é para você e ela entra, sabe assim? Entrando, e ele falou assim, você que entendeu, é para você, vem aqui na frente que eu vou orar. Na minha cabeça, irmão, foi uma palavra espetacular, falou com a igreja toda, vai todo mundo. Fui lá, irmão, lá na frente, fui o primeirão, levantei e fui.
E eu passando o tempo, olhando assim meio pro chão, para ver se aproximava, não chegou ninguém, irmão. Aí eu fiz a besteira, Vinícius, dá uma olhadinha para trás, assim, só eu. Louvor lá, o pastor só comigo ali, irmão. Eu não vou mentir, eu me senti humilhado, irmão. Eu me senti humilhado, sozinho ali, a igreja inteira, devia ter umas 200 pessoas olhando para mim. E ali, cada olhar poderia pensar, é o menino que veio da droga, é o menino que é isso, coitado, não sei o que, tadinho, não sei o que lá, sei lá o que pensava. E eu ali, irmão, eu tinha a mesma altura, 1,73 m, 1,74 m, mas parecia que eu tinha 1,30 m ali. Eu fui sendo diminuído. Eu não sei, Fábio, se você lembra de uma propaganda de curso de inglês, que tinha um rapaz que começava a cantar o inglês tudo errado, daqui a pouco as pessoas começavam a olhar para ele assim, tipo, o que é isso que ele está cantando? Ele ia encolhendo assim no meio da multidão, ficava um círculo de gente assim olhando para ele, ele é pequenininho. Foi assim que eu me senti, irmãos. Mas a palavra falou comigo, e Deus me chamou para sair do meu lugar, para que a lepra pudesse ser limpada. Socorro, Senhor. Jesus, mestre, compadece de mim. Você já fez alguma vez essa oração? Senhor, interdita a minha vida. Ontem eu estava na reunião do presbitério, irmãos, e teve uma situação lá que eu sou meio calmo, né? Os irmãos sabem, né? Bem calminho assim, e quando falo algumas coisas que eu fico mais calmo ainda. Aí falaram um negócio lá, irmão, a fumacinha já começou a sair do meu ouvido assim, ó. Aí eu falei, eu vou lá. Pedi a palavra, o anjo estava lá, pedi umas 2, 3 vezes a palavra não foi me concedida, irmão. E eu ia lá, eu quero a palavra, e não me dava a palavra. Aí depois eu voltei lá para o meu cantinho, passou um tempinho, eu refleti, e pensei, ainda bem que não me deu a palavra. Ainda bem que Deus interviu através da mesa ali, que não me deu a palavra. E eu voltei para casa, eu agradeci a Deus, porque Deus me parou. Deus interviu, Deus falou, não, você não vai. E deu a palavra para todo mundo, e não me deu a palavra. E ali, irmãos, o Espírito de Deus me calou. Me calou. E hoje, ontem, pensando, refletindo, eu falei assim, Deus, obrigado, porque o Senhor interviu na minha vida. Às vezes, irmãos, a gente tem dificuldade com a interferência de Deus. Às vezes Deus tira a gente de algumas coisas. Às vezes Deus paralisa algumas situações da nossa vida. Às vezes Deus nos leva para situações difíceis. Às vezes Deus nos leva para o vale, para a solidão, para o aperto, seja ele financeiro, seja ele de alma, seja um problema de saúde, seja uma crise, seja um distanciamento. Deus nos leva, irmão, porque é graça, porque Ele está intervindo, paralisando, porque talvez, ou por querer ou sem querer, você disse assim, Senhor, compadece de mim, intervém na minha vida, me ajuda, me muda. E Deus falou assim, tá bom, eu vou intervir, eu vou parar você, eu vou te levar para esse lugar. É ajuda, irmãos. Aquele que quer, irmão, Deus não rejeita. Você pode ver, irmão, lê o texto bíblico, está aí o professor André, pergunta para ele todos os textos referentes a Jesus no Evangelho, André, que alguém pediu alguma coisa para Jesus de cura. Até a mãe dele que pediu lá para transformar, resolve o casamento. Ele falou, não é minha hora ainda, mas ele fez. Não é assim, João 2? A mãe foi lá, Jesus, acabou o vinho, o que tenho eu com isso, mulher? Não é chegada a minha hora. Daqui a pouco eu falo assim, ó, separa isso aqui, leva lá, papapá. Ele fez. Todos, irmãos, que se aproximaram de Jesus, querendo, com o coração quebrantado, Ele purificou, Ele curou, Ele restaurou. Talvez muita coisa na sua vida está travada, está enrolada, está enroscada, é porque você não diz assim, Senhor, compadece de mim. Aí talvez você vai falar, pastor, eu já fiz isso, toda oração eu faço isso, mas talvez isso não ficou explícito, que é um ato de humildade e de humilhação. Talvez o ajuda-me não é para Jesus que você tem que pedir para alguém. Jesus está disfarçado de alguém. Por isso que às vezes ainda não aconteceu. Talvez o ajuda-me é você reconhecer algumas coisas e falar assim, eu preciso me ajudar. Sou eu que preciso me ajudar. Então não é simplesmente uma frase, mas é uma ação de humilhação. E o texto fala que eles gritaram. Ficaram ali gritando, Senhor, Senhor. Uma situação constrangedora talvez, Mateus.
10 homens ali, mestre, Jesus com carreata, indo para Jerusalém. Mas Jesus falou, vão, se apresenta o sacerdote. Então, em primeiro lugar, irmãos, pede ajuda. Pede ajuda. Você que é bom, sabe você que é bom? E você sabe que eu estou falando de você. O bom não é irônico, não. Você que fala assim, não, eu estou aqui, ó. Cara, às vezes vai ter um momento que você vai precisar pedir ajuda. Não resista. Pede ajuda. Pede ajuda. É para você. Porque os que se consideram muito fracos, eles pedem ajuda toda hora. Mas os que são mais fortes, ou que um dia foi fraco e hoje é forte, ele fala, não, agora eu estou... Não, irmão. Senhor, intervém na minha vida. Intervém. Eu tiro férias assim, irmão, eu vou lá para minha mãe, ficar uma semana lá, e eu fico em oração. E eu falo, Senhor, quando eu voltar, me ajuda a melhorar um pouquinho, Senhor. Eu voltar o mesmo, depois das férias. Que triste, né? Pastor tira férias e volta ruim. Jeito, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim nesse novo tempo? E eu sou meio místico mesmo esse negócio, mas eu saio de férias, eu fico ali pensando no novo tempo, sabe, na minha vida, tomo algumas decisões, assim, vou colocando em prática, algumas mudanças. Cheguei aqui, o irmão falou, você emagreceu, pastor. Eu falei, foi 5 quilos, mas sabe o que é, irmão? Ó, em vez de fazer isso aqui, vou decidir. Fiz os exames lá, o médico falou assim, ó, tem que parar com as coisas aí, que sua glicose está alta. Ou para, ou a diabetes vai te parar. Então para. Atitude, ação, eu preciso mudar. Eu estou falando de uma questão física, irmãos, mas isso serve para coisas mentais, emocionais, espirituais. Senhor, me ajuda a melhorar, Senhor. Eu não quero... Você que é místico de virada de ano, eu não quero entrar no ano que vem igual. Faz a oração então já esse restante de ano, Senhor, que lá na hora que os fogos estourarem, pau, pau, feliz ano novo, 2026, eu seja mudado. Ora para isso. Deus te mudar. Se você é místico assim, eu não, eu acho que Deus muda hoje, amanhã, segunda-feira. Mas você que tem essa coisa, né, de calendário, de começar, tal, pede ajuda, Senhor, intervém na minha vida. Segundo lugar, irmãos, para que a gente encontre essa estrada da cruz, a gente aprende que as transformações acontecem num processo de fé. Versículo 14, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Guarde essa frase, indo eles, foram purificados. Eles não foram purificados na hora do ato de Jesus, mas foi no trajeto, foi no caminho da fé. É aquilo que o André perguntou para mim, aqui, se eu já passei por essa experiência de você orar no primeiro momento e ter fé no primeiro momento, mas depois você perder a fé daquilo que você orou. Eu respondendo ao André, já aconteceu várias vezes, André, de eu orar com fé, mas quando a vida começa a rolar, eu perco a fé daquela minha oração. Já aconteceu comigo, irmãos. Só que um texto como esse me relembra que algumas coisas na nossa vida vai acontecendo nos processos da vida, e a gente precisa ter paciência, irmãos. Algumas transformações, elas são gradativas, são progressivas, e aqui é interessante que o texto fala, indo eles obedeceram. Eu fico pensando na experiência, Mateus, eles andando, e aí, sentindo alguma coisa? Eu não, normal ainda, a lepra aqui, de repente parece que um lá começa a sumir, e olha lá, começou a sumir aqui, o outro aqui em mim também, e foi desaparecendo no meio do processo. Ali, irmãos, talvez foram horas, minutos talvez, não tenho essa informação, mas eu prefiro achar que foi algumas horas ali. Mas tem algumas coisas na nossa vida, irmãos, que às vezes é meses, às vezes são anos, Hélida. Mas se eu estou debaixo de uma palavra que disse, ide se apresentar, e indo, eu vou vivendo a minha vida, o dia a dia da fé, crendo nisso, dia após dia eu vou sendo liberto, transformado, irmãos. Às vezes eu vejo as mães desesperadas, pastor, meu filho quer saber de Deus, meu filho, o que é isso, o que é? Calma, irmão, deixa Deus trabalhar. Às vezes nós fica nessa pressa, assim, como se Deus, não, mas pastor,
Deus está trabalhando nos processos, irmão. Pensa você aí que já está no cinquentão, e dá uma olhada para trás. Estou vendo o Arnaldo, vou pegar você de exemplo aqui, Arnaldo, nós dois agora no bate-papo aqui. Está no cinquentão já, Arnaldo? Já chegou lá? Passou? Passou não, tá menino ainda, rapaz. Cinquentão, Arnaldo, aí você olha a Lúcia ali também. A Lúcia não chegou no 50 não, a Lúcia tem 40. Você pode ter, a Lúcia não, tem 40. Chegou lá, vamos pegar, quando olha para trás, vocês não vê mudança? Não vê progresso? Mas foi da noite para o dia? Foi processo. Foi processo. Lembra daquela pregação, Lúcia, conversas difíceis? Conversas difíceis, irmão, geram efeitos colaterais, geram feridas que dói, mas vão ser cicatrizadas, vão ser curadas. A Dona Elô aí, nós vamos visitar o Benção lá, sou Moacir, não, Dona Elô. O buraco do peito que foi feito lá na Ponte Safena, estava grande, não estava? Nós fomos lá essa semana, como é que está? Está pequeno. Falta um pouquinho ainda para fechar, mas já fechou bastante. Processo. Às vezes, irmãos, a gente quer as coisas para ontem, mas ela passa por um processo. Deus trabalha nos processos. Eu não sei você, se você é como eu, assim, que às vezes gosta de andar meio apressado na vida, ou sai atrasado. Hoje eu saí um pouco atrasado de casa, preciso chegar cedo para testar o microfone, passar as informações ali para o Alexandre. Aí, irmão, o dia que você quer chegar rápido, os carros querem talento, né? Os carros talento. Aí é o cara de bicicleta que tá... É o carro que é guinchado bem no semáforo ali da General Câmara com a Dom Pedro ali, irmão. O semáforo ali é rapidinho, não dá tempo. Aí o carro para lá. Eu falo, Senhor, logo hoje, Senhor. Logo hoje, que eu queria chegar mais cedo. Às vezes, irmão, Deus está trabalhando. Às vezes está todo mundo na velocidade normal. Sou eu que estou acelerado demais. E Deus está nos processos de fé, comunicando algumas coisas no meu coração. Então, irmãos, algumas coisas na vida a gente precisa passar por esses estágios, esses processos. Algumas situações traumáticas se faz necessária para o crescimento. Acho que foi a Dulce que postou um vídeo, hoje eu cliquei lá no vídeo para assistir de uma mulher que fala de educação de criança, né? Ela falando dos traumas, né? Que os pais querem ocupar o filho de um monte de atividade, tipo, para preparar ele para o futuro, mas não deixa ele ser gente. Não deixa ele viver a vida, ele se frustrar, ele se decepcionar, ele ser excluído, ele lidar com trauma, ele lidar com não, ele lidar com a escassez. Os pais superprotetores que se matam para dar tudo e não permite que o filho experimente o amargo da vida. E ela vai dizer que isso faz parte do desenvolvimento, do processo educacional para a vida. Ô irmão, nós é da geração aí, eu já estou aqui beirando os 40, a gente pegou a transição do manual para a internet, André. Na época do manual, irmão, das coisas que não era igual hoje, tecnológica, que as coisas eram meio assim no braço. Você aí, você não sofreu não, irmão? Eu vou pegar os homens aqui, você que está com os 40, 50 anos, você nunca tomou um fora não e que você foi embora triste para casa? As meninas... nunca se decepcionaram no amor, numa situação com o familiar, com o pai, com a mãe, com o chefe, com a situação do uma demissão que causou um trauma gigante em você, a perda de um negócio, e você está aqui, irmão, formado, servindo a Deus, você fala dessa situação, fala, pastor, foi ruim, mas você prosseguiu, processo de fé, irmão, e a vida ela é dinâmica, ela não tem um padrãozinho assim, não, as coisas vão acontecendo, irmãos, e muitas delas não estão no nosso controle, a gente precisa apenas caminhar e crer no que Jesus disse. Ele falou para ir, enquanto eu estou indo, enquanto eu estou servindo a Deus, estou cultuando, estou trabalhando, estou cuidando dos meus filhos, estou lendo a palavra, Deus está cuidando de mim, Deus está me transformando, está me purificando, está me libertando, está abençoando a minha casa e a minha família, então eu vou indo, eu vou vivendo, eu vou crer na palavra de Deus. Isso é o caminho da cruz, irmão, é alguém que cruzou com o caminho de Jesus, que não paralisou, que não sentou em cima de uma pedra e ficou esperando Jesus ir lá, pôr a mãozinha, fazer um cafunézinho, dar uma aguinha, pegar um paninho, começar a limpar as leprinhas. Não, vai indo, irmão, se vira, vai viver na vida, que Deus vai transformar você no trajeto. Faz o que precisa ser feito.
Faz o que está diante de você. Vai viver a sua história. Vai viver a sua vida. E no meio disso tudo, Deus vai se manifestando. Vai cuidando da gente. É no processo de fé, irmãos. Alguns, irmãos, eu reconheço. Alguns eu reconheço que às vezes a coisa boa demora para acontecer mesmo, irmão. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, não. Eu sei que tem alguns irmãos que passam mais coisa que outros, irmão. Tem mesmo, tem. Tem alguns que vão andar muito, irmão. Vão andar muito. E as coisas não vão estar acontecendo. Tem outros que andam pouco e as coisas vão acontecendo. Tem tudo isso, irmão, faz parte. Por que é assim, pastor? Eu não sei, irmão, eu não sei. Mas eu prefiro confiar. Eu prefiro confiar. Eu já fui da época, irmão, que eu orava assim para tudo. Sabe, para tudo? Para tudo. Deus, quero vaga de carro. Deus, quero um copo daquele lá. Deus, quero isso. Deus, quero aquilo. Hoje não, irmão. Eu só oro para as coisas mais graves já. As outras coisas assim eu caço mesmo. Vou indo atrás, vou construindo minha vida. Sabe? Eu estou sendo bem honesto com os irmãos. Tem coisa assim que eu não oro mais não, irmão. Eu vou fazendo mesmo. Eu estou guardando as minhas orações, irmão, para as coisas graves. Eu estou gastando a minha oração para aquilo que é crucial. Mas tinha uma época que eu orava para tudo, irmão. Ai, Deus, para de chover. Faz sol para mim na piscina. Ai, isso aí, sabe essas orações? Irmão, eu parei com isso. Você quer isso aí, eu parei, tá, irmão? Ô, pastor, ora lá para parar de chover que vai ter aniversário. Não estou mais fazendo essas orações, irmão. Parei. Não estou mais, Camila. Casou lá, Deus cessou a pandemia para casar, casou, não oro mais. Apesar que era uma situação, né, boa, né? Casamento. Não, essa eu continuo orando. Vai para sol, para piscina, para nadar, nada na chuva. Não oro mais, irmãos. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque algumas coisas você precisa passar. Você precisa lidar com aquela situação. Tem coisa, irmão, que o irmão da igreja não vai conseguir te ajudar. Não vai. Tem problema seu com seu filho, irmão, que a tia lá não vai conseguir ir lá orar e resolver você mesmo. Tem coisa que é você mesmo, mãezona, que vai ter que ficar ali com o seu filho ali, ó. Essa conta é sua. Paizão, tem coisa que é você mesmo, amigão. Não, pastor, mas eu trabalho em 3 empregos, igual o pai do Cris. É o pai do Cris que trabalha lá em 3 empregos? Eu sou igual o pai do Cris para dar o do bom do melhor, irmão. Talvez vai ter que abandonar 2 e ficar 2 períodos com o filho. Vai ter que ficar, irmão, tem que ficar, é você. Mas o pastor, e se nós contratar um pastor de adolescente para fazer festa evangélica com os nossos filhos? Aí resolve. Não resolve, irmão. Diverte um pouco, edifica. Mas tem coisa que é de pai mesmo. Tem coisa que é mãe. Tem coisa, pastor, no casamento, vai chamar, pastor, eu te chamei, você não resolveu o problema do casamento. Eu chamei o pastor, o Eliel, ele também não resolveu. Então eu vou chamar o Cláudio Duarte, que ele trabalha só com isso. Irmão, não vai resolver. Se você não quebrantar, se você não lidar com a situação, se você não abrir o seu coração, não resolve. Tem coisa que é no processo da vida e da fé, e eu e você precisa assumir as nossas posturas. Deus faz, como Deus faz? Vai indo. Vai. Pode ir. No meio do caminho as coisas vão acontecer. Por fim, irmãos, andando na estrada da cruz. Primeiro, quem está doente pede ajuda. Segundo, as transformações acontecem no processo de fé. E por fim, entenda. Isso aqui é para você que é evangélico. Você que é evangélico, é para você isso aqui. Cadê o Fernando? Está com a camisa evangélica aí, Fernando, ó. Entenda que Jesus está acima da religião. E eu te explico isso no texto. Quem falou para eles ir se apresentar ao sacerdote? Foi algum discípulo lá? Foi? Quem que falou, irmãos? Jesus. Aí um volta para agradecer, que era o samaritano. O que Jesus disse para ele? Não era 10? Por que só um voltou? Cadê os outros 9? Ou seja, faz entender que Jesus queria que todos voltassem. Mas o mesmo Jesus não deu a ordem para se apresentar? Mas o fato de voltar para agradecer e para honrar Jesus não anula a apresentação ao sacerdócio. E aí eu vou explicar. 9, Isaac, que provavelmente era judeu, sabe qual que era a preocupação deles? Se apresentar ao sacerdote, mostrar que está curado, para que seja recolocado novamente na vida social, no mercado de trabalho, nos prazeres desse mundo, e talvez os prazeres que a religião dava aqui. Agora ele pode entrar no templo para ler o pergaminho, para assistir uma palestra lá de um fariseu, agora ele pode conviver com as pessoas. Eu quero meu convívio social, eu não quero o salvador do mundo, eu não estou nem aí para Jesus, eu quero é viver bem.
E isso aqui, irmãos, é religiosidade. Só um voltou, provavelmente ele foi depois para o sacerdote, mas ele entendeu que em primeiro lugar ele precisava fazer o que? Eu preciso ficar diante de quem resolveu o problema da minha vida. E aqui, irmãos, abre um ponto, que muitas vezes a gente se preocupa mais em agradar a religião e as pessoas do que o próprio Cristo. Hoje na sala dos jovens a gente falou sobre dramatização, sobre o teatro, e às vezes a gente cai na besteira de fazer um teatro religioso, irmãos. Bota uma carinha de crente, uma roupinha evangélica, não é a sua não, Fernando, a sua é bonita, mas uma performance, um sorriso maquiado, uma oração decorada, uma liturgia pronta, para dizer assim, como ele é bom, como ele é espiritual, como ele é demais, mas o coração está leproso, distante de Cristo, não consegue se dobrar diante de Jesus como aquele homem, dizer, Senhor, muito obrigado, glórias ao teu nome, aquele samaritano que volta gritando, agradecendo a Deus, mas é alguém mais preocupado em se apresentar, o sacerdote, é alguém talvez que frequenta os cultos, não porque está amando a Cristo, ou vai lá para adorar a Cristo, mas deixa eu ir lá, porque eu já não fui semana passada, se eu faltar hoje, o pastor vai ver que eu não fui, o irmão vai ver, vai ficar na minha cabeça, depois, você está sumido, então eu vou lá para eles não falar que eu estou sumido, mas não porque eu amo Jesus, não porque eu quero a palavra, mas que eu quero que eles me vejam, para dizer assim, ele está crente também. Aí eu estou lá no meu carro, escutando o modão, o Tião Carreiro lá, eu escutando o Tião Carreiro, está tudo bem escutar o Tião Carreiro, aí vou dar carona lá pro irmão, aí põe, assim como as águas, a corça anseia pelas águas, né? Não sei nem cantar as músicas evangélicas, aí ele vira um crentão na hora, porque ele cara entrar ali, e fala, nossa, começa a glorificar, não pastor, mas eu faço isso para não dar um mau testemunho, não irmão, então se você acha que o Tião Carreiro é mau testemunho, não escuta o Tião Carreiro, agora se você acha que é bênção o Tião Carreiro, escuta na frente do irmão também, você não acha que é bênção? Então escuta, agora se você acha que não é bênção e dá mau testemunho, então você está ruim, mas a gente, irmão, cai nessa besteira de querer agradar a religião, agradar as pessoas, e não agradar a Jesus Cristo. Só um voltou, irmão, e eu que era odiado, o impuro. Sabe o que é interessante? Quando está todo mundo na lepra, na desgraça, junta tudo, né? Quando está todo mundo na religião, samaritano não fica aqui, não come aqui, tal, mas na lepra junta samaritano, judeu, é a mesma coisa do pecado. No pecado junta todo mundo, mas na hora de voltar, o encontro com Cristo, na estrada da cruz, é o samaritano que escolhe primeiro Jesus Cristo, depois a religião. É a mulher samaritana de João 4, que quando Jesus oferece água, e ela fala, me dá dessa água para beber, Jesus trata ela nos processos da vida, trata o coração dela, o pecado dela, ela entende, se humilha diante de Jesus, é tratada, e ela começa a fazer pergunta teológica para Jesus, aonde que é o lugar certo? É na igreja presbiteriana tradicional, ou na Assembleia de Deus pentecostal? O céu vai ser tradicional, ou o céu vai ser pentecostal? Jesus diz, nem pentecostal, nem tradicional, é quem me adora em espírito e em verdade, esses são os verdadeiros adoradores. Ela volta para a cidade cheia de Deus, falando assim, ele falou tudo de mim, eu encontrei, vamos lá. A missionária samaritana, e aqui é o samaritano que volta para dar glória a Deus. Às vezes, irmão, deixa eu dizer um negócio, testemunho pessoal, às vezes é melhor ser julgado pelas pessoas, das pessoas já sabem que você não é crente, que você não é homem de Deus, que você não é mulher de Deus, que você não é nada disso, mas você se voltar para Jesus e agradar o coração do Pai, você está em paz com Deus, você está convicto que você está seguro em Deus, vale mais agradar o Senhor do que a opinião alheia, as vozes da religião. Agora Jesus não anula a religião, provavelmente eles voltaram, esse samaritano se apresentou para voltar ao convívio, mas em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Vamos finalizar o texto, irmãos, versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, eram 10, cadê os outros? Onde estão?
Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro, e disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aqui é o John Wesley da história, irmãos, que encontrou Cristo no barco no meio da tempestade, com os irmãos moravianos. Talvez é você que em algum momento na sua história, você deixou o estágio religioso, você está no progresso da fé, e você encontrou a estrada da cruz, o Cristo, e agora você vive com alegria, você vive com identidade, você vive seguro em Jesus, porque você é salvo nele, porque você o adora em espírito e em verdade. A gente precisa, irmãos, encontrar esse caminho da cruz. Hoje ainda dá tempo, irmão, da gente tocar a vida na religião, mas eu tenho para mim que vai chegar um dia que não vai dar mais. Vai ter um dia, irmão, que o cinto vai apertar. Só vai ficar quem é os de verdade mesmo. Enquanto o cinto não apertou, irmão, vai tentando ajustar. Pede ajuda, Senhor, me apruma aí, para que eu possa permanecer na igreja verdadeira de Cristo. Na igreja militante, na igreja que venceu, na igreja católica, que católica é a ideia de universal, espalhado pelos 4 cantos dessa terra, que somente Deus sabe quem é os verdadeiros crentes. Me ajuda, Senhor, a estar nesse hall, ainda que eu não esteja num hall presbiteriano, pentecostal, tradicional, mas que eu esteja no hall do reino de Deus, com o meu nome ali, chancelado no livro da vida, porque o caminho de Jesus cruzou com o meu, e Ele transformou a minha vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos orar. Eu quero orar por mim e por você. Eu vou fazer uma oração específica só hoje. Nós já oramos para Deus abençoar, cantamos a música da bênção. Tudo isso, Deus curar o enfermo, Deus cura, Deus faz no momento dele, ou não também. Mas a minha oração vai ser para que você encontre o verdadeiro Cristo, para que a sua estrada encontre com a estrada de Cristo, para que você seja curado de uma possível lepra espiritual, que te deixou isolado, te deixou distante, e que nessa noite, você aí no seu íntimo, no seu coração, você pede ajuda para Jesus, e que Ele prontamente possa dizer para você: vai vivendo, irmão, amanhã é segunda-feira, vai viver para a glória de Deus, vai vivendo que você vai ser purificado no caminho, no processo. E quando você for, dê satisfação a mim, acima da religião. Preste conta a mim, depois a religião. Procure agradar primeiro a mim, depois as pessoas. Procure fazer a vontade de Deus e não a dos homens. Se o não é de Deus, fale não. Se o sim é de Deus, fale sim. Mas a minha vontade vai ser a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Senhor,